Então vamos começar agora a aula de adição de arcos. Eu vou primeiro fazer uma síntese sobre o que seria adição de arcos e arco duplo, e depois eu falar sobre fazer os exercícios. Adição de arcos, nós temos basicamente três fórmulas: o do seno, do cosseno e da tangente. Então vamos primeiro falar do seno da soma. Bom, o seno da soma você vai lembrar de quê? Que no seno seria o que? Seno A cosseno B mais seno B cosseno A. Isso aqui você vai ter que decorar, infelizmente. Só que assim, depois de você fazer tantas questões, você já vai saber isso aqui de cor. O negócio é você fazer questões. Quanto mais questões você fizer, melhor vai ser o entendimento. No seno, o sinal vai ser igual. Por exemplo, se é o seno da soma, então aqui vai ser mais. Se é o seno da diferença, então aqui vai ser menos. Então no seno, quem vai determinar seria esse sinal, né? Se é o da soma vai ser mais, se é o da diferença vai ser menos. No cosseno é ao contrário. Se é o da soma, aqui vai ser menos. Se é da diferença, vai ser mais. Então o do cosseno seria o que? Cosseno A vezes o cosseno B menos o seno B menos o seno A que multiplica o seno B. Então é o que? O cosseno de um vezes o cosseno do outro mais ou menos o seno de um que multiplica o seno do outro. E a tangente seria o que? Em cima o sinal vai ser igual. Se a tangente da soma, em cima é mais. Se a tangente da diferença, embaixo em cima vai ser menos. E embaixo é ao contrário. Se a tangente da soma, aqui é menos. Se a tangente da diferença, aqui é mais. Então, qual é a fórmula da tangente? É a tangente do primeiro mais a tangente do segundo sobre 1 menos a tangente do primeiro vezes a tangente do segundo. Isso aqui, primeiramente, você vai ter que decorar, mas tipo assim, se você não souber essa fórmula ainda, você não tem problema você pegar o caderno, olhar a fórmula e fazer a atividade, não tem problema. Só que depois de que umas 15, 20 questões, você já vai saber como é que faz. E agora a fórmula do arco duplo. Arco duplo seria o que? Eu tenho dois arcos de medida x e o outro também de medida x. E eu quero saber eu vou somar eles, ou seja, vai ser 2x. Por isso que é seno de 2x, cosseno de 2x e tangente de 2x. Porque essa é a ideia. É como se os dois ângulos fossem iguais. O seno de 2x é o que? 2 vezes o seno vezes o cosseno. Vou só passar isso aqui por cima, porque isso aqui você vai ter que aprender mesmo. O cosseno, a fórmula é essa: cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. Só que partindo dessa fórmula, eu posso achar outras duas, essa e essa. Na relação da fundamental da trigonometria, o cosseno ao quadrado de x mais o seno ao quadrado de x, né, 1. Então, por exemplo, eu vou substituir aqui. Se eu tenho que o seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x é 1, então eu posso dizer que o que? Que o cosseno ao quadrado de x é 1 menos o seno ao quadrado de x. Então eu substituiria, onde tem cosseno ao quadrado de x, eu colocaria isso aqui. Por isso que fica o que? 1 menos seno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x fica menos 2 seno ao quadrado de x. É daí que surge essa fórmula. E a do cosseno é a mesma ideia. O seno ao quadrado de x é o que? 1 menos o cosseno ao quadrado de x. E a da tangente é o que? A tangente de 2x é 2 vezes a tangente de x sobre 1 menos a tangente ao quadrado de x. Eu passei só por cima porque você vai ter que... Depois de um tempo você vai ver que fica mais simples. Agora vamos passar para o exercício propriamente dito. Esse aqui é o primeiro exercício de soma de arcos. Se x menos y igual a 60 graus, então o valor de seno de x mais seno de y, esqueci de colocar aqui, mas é ao quadrado, mais cosseno de x mais cosseno de y ao quadrado é igual a... Então, a primeira coisa que você tem que fazer em questões assim é desenvolver o produto notável. Então vamos desenvolver, aqui é o que? A soma de quadrados.
Então ficaria o quê? A ao quadrado, ou seja, seno ao quadrado de x, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, ou seja, 2 vezes seno de x vezes seno de y, mais o quadrado do segundo, que seria seno ao quadrado de y. Agora vamos passar para essa daqui. Eu tenho aqui o que? Quadrado primeiro, que ficaria cosseno ao quadrado de x, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, ficaria o que? 2 vezes cosseno de x vezes cosseno de y, aqui ó, mais o quadrado do segundo, ou seja, mais cosseno ao quadrado de y. Lembra que o seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x é 1? Isso aqui é a relação fundamental da trigonometria. Ó, eu tenho seno ao quadrado de x e eu tenho cosseno ao quadrado de x. Isso aí daria o que? 1. Então já coloquei aqui 1. Eu tenho também seno ao quadrado de y e cosseno ao quadrado de y. Então isso aqui dá 1 também. Agora perceba que eu tenho 2 seno de x, seno de y, e tenho 2 cosseno de x, cosseno de y. Então eu vou colocar esse 2 em evidência. Ficaria 2 que multiplica. Aí eu vou somar tudo que tem nos parênteses, tudo que tem acompanhado com 2. Ficaria o quê? Seno de x vezes seno de y, mais cosseno de x, cosseno de y. Sim, mas aí fica isso aqui. Mas o que eu vou fazer com isso aqui? Bom, você tem que perceber o seguinte. Isso aqui é alguma fórmula. Vamos partir lá para esse começo aqui. Qual é a fórmula que tem seno vezes seno e cosseno vezes cosseno? Essa daqui. Essa fórmula aqui que tem seno, seno, cosseno, cosseno. Ou seja, aquela fórmula ali é a fórmula do cosseno. Então vamos olhar aqui a questão. Aqui está mais, né? Você percebe? Lembra que eu falei que o cosseno, o sinal é ao contrário? Então aqui ficaria o quê? Ficaria o cosseno. Porque olhando por lá, você percebeu que aqui é cosseno. A letra é feia, mas dá para entender. Cosseno. Não, peraí. Ficaria o que? O cosseno. Pronto, agora dá certo. Quais são os elementos que eu tenho aqui? Eu tenho x e tenho y. Então ficaria x mais ou menos y. Lembra que o cosseno, já falei 3 vezes que o cosseno é o contrário, o sinal? Se aqui está mais, aqui fica menos. Fica menos y. Então eu vou fazer o que? 2 mais 2 vezes. Quanto que é x mais y? A questão disse que é 60 graus. Então ficaria o que? 2 vezes o cosseno de quanto? De 60 graus. Então agora eu vou desenvolver isso aqui. Ficaria o que? 2 mais 2 vezes. Quem é o cosseno de 60? Isso aí você vai ter que saber. Você vai ter que decorar o seno, o cosseno e a tangente de pelo menos 30, 45 e 60. O cosseno de 60 é 1 meio. Então eu vou poder cancelar esse 2 com esse 2. Isso aqui dá 1. Então fica o que? 2 mais, que é o 2 daqui, mais 1. Então a resposta final seria 3. É uma questão que basicamente você tem que desenvolver o produto notável e saber, dessa fórmula, partir para essa. Então não é uma questão com uma dificuldade muito grande. Agora vamos passar para a terceira parte, que é agora fazer um exercício de soma de arco duplo, mas que você vai ver que também vai envolver soma de arcos. Então vamos lá. Se a tangente de x mais y é igual a 33 e tangente de x igual a 3, determine o valor de tangente de 2y. Você concorda que para eu conseguir a tangente de 2y, eu tenho que conseguir a tangente de y? Então vamos achar através dessa fórmula. Então vamos lá, desenvolvendo isso aqui, ficaria tangente do primeiro, tangente de x, mais tangente do segundo, tangente de y,
sobre 1 menos tangente de x, que multiplica a tangente de y. Para facilitar, eu vou chamar a tangente de y de a, para não ter que ficar escrevendo toda hora tangente de y. Mas se você não quiser, você pode fazer tranquilamente com tangente de y. A tangente de x, ele deu na questão, é 3. Então ficaria 3 mais. Eu não disse que a tangente de y é a, então bota a. 1 menos. A tangente de x é 3, então fica 3 vezes a. E isso aqui é igual a quanto? A 33. Porque essa fórmula toda, essa fórmula aqui inteira, isso aqui tudo é igual a 33. Então vamos multiplicar meio por extremos. Aqui, né, ficaria sobre 1. Então ficaria o que? 3 mais a. Isso aqui é igual a 33 vezes 1 é 33. Menos 3 vezes a é 3a. 33 vezes 3a dá 99a. Então eu vou passar esse 99a para o outro lado e vou passar esse 3 para esse lado. Então ficaria o que? 99a mais a é igual a 33 menos 3. Então eu tenho que 100a é igual a 30. Eu posso cortar 0 com 0. Eu vou ter que o quê? Que a é 3 sobre 10. Você poderia parar aqui. Não teria nenhum problema de você parar aqui. Mas eu fiz aqui para poder facilitar os cálculos. Então, mas nem sempre facilita, né? Às vezes é melhor você deixar em fração. Mas vamos lá. Então, quando diz que a tangente de y é a, então quanto é a tangente de y? 0,3. Então, mas ele quer na questão a tangente de 2y. Então vamos calcular. A tangente de 2y é o que? 2 vezes a tangente de y sobre 1 menos a tangente ao quadrado de y. Aqui ficaria 2 vezes quanto é a tangente de y? 0,3. 1, aí ficaria 1 menos a tangente ao quadrado de y, que é 0,3 ao quadrado. Então ficaria o que? 0,6 sobre 0,3 ao quadrado é o que? 0,09. Esse aqui é a mesma coisa. Então ficaria o que? 1 menos 0,09. Então ficaria o que? 0,6 sobre, isso aqui daria o que? 0,91. Só que, assim, a resposta aqui, já você pode deixar assim. Tipo, você não vai perder pontos se você deixar assim. Mas para deixar para não deixar em forma decimal, eu vou multiplicar por 100, né? Porque se eu multiplicar por 100, aqui perde as casas decimais. Então vamos lá. 0,6 vezes 100 ficaria o que? 6 e colocaria um 0, ficaria 60. E 0,91 vezes 100 você pularia duas casas, ficaria 91. Então a tangente de 2y é o que? 60 sobre 91. Então a questão está feita. Então basicamente o conteúdo da prova é esse. Eu sugiro que você faça várias questões, não simplesmente por fazer, mas você fazer entendendo o assunto, porque quanto mais questões você fizer, melhor o conteúdo vai ser fixado na sua cabeça. Melhor você vai entender esse conteúdo. Essas fórmulas você não vai aprender da noite para o dia, mas quanto mais você exercitar, melhor. Então, se você fizer várias questões, você vai decorar essas fórmulas. Eu já decorei essas fórmulas, eu já fiz tantas questões que eu decorei essas fórmulas. Então você consegue, se você fizer várias questões, dá certo. Então obrigado por assistir a aula e volte sempre.